quero fazer algo. A sala de crianças, ok, obrigado. Eu quero fazer algo diferente hoje. Eu queria que os solteiros, todos os solteiros ficassem em pé. Todos os solteiros ficassem em pé. Você está dando glória que você não é mais solteiro, é isso? Os casados, estenda as mãos, bastante solteiros hoje, hein? Aqui. Estenda as mãos aí, os casados, em direção aos solteiros, vamos orar por eles, amém? Pai, nós bendizemos a Ti, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus das Tuas filhas. Senhor, queremos apresentá-los diante do trono da Tua presença. Senhor, queremos Te suplicar a Tua bênção sobre essas vidas, que eles possam, Senhor, viver plenamente o Teu propósito. E para viver também esse propósito, Senhor, que eles possam encontrar o homem e a mulher de aliança, que os ajude nessa caminhada, nessa jornada de viver o propósito, Senhor. Nós, ó Deus, Te pedimos, guarda os Teus filhos, ó Deus, de serem enganados por carências, ó Deus, guarda os Teus filhos de serem seduzidos por beleza externa, Senhor, e, ó Deus, estar longe do propósito, Senhor. Queremos Te pedir que os Teus filhos possam confiar em Ti e depositar, ó Deus, no Senhor, toda inquietação e toda ansiedade acerca do futuro, acerca da vida familiar, da vida conjugal, de casamento. Aqueles que já têm, Senhor, ó Deus, o noivo, a noiva, o namorada, que o Senhor esteja confirmando, Senhor, essa pessoa como a pessoa de aliança e abrindo portas para que eles possam se casar e ter casamento, ó Deus, de excelência, ter toda a provisão necessária, em o nome de Jesus. E que, ó Deus, o ano de 2024 seja um ano de encontros, para aqueles que ainda não encontraram, ó Deus, o seu companheiro, a sua companheira. Assim nós abençoamos os Teus filhos como igreja, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Dá um aplauso ao Senhor, e você que é solteiro, diga amém com força. Eu creio no poder da oração, inclusive também para casar. Creio de todo o coração. E uma coisa que eu quero dizer para vocês solteiros é: descansem em Deus. Mas descansar em Deus não é ficar, como eu posso colocar aqui a palavra, hein? Não é ficar, como eu posso dizer, ajuda aí. Não estar ansioso, mas também não ficar acomodado. Pronto, ótima palavra. Obrigado aí quem falou acomodado. Não ficar acomodado. Não ficar com medo também. Tem gente que tem medo, né? Medo de se relacionar. Se relaciona vai fazer amizades. E aí uma hora, de repente aquela que é uma amizade se torna algo mais. Amém? Muito obrigado. Ok. Eu gostaria de que todos os pais e mães ficassem em pé nessa hora. Todos os pais e mães. Muito bem. O que é que vocês vão fazer agora? Nós vamos orar pelos seus filhos. Amém? Nós vamos orar pelos seus filhos. A Bíblia diz assim: se ao menos 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quando Raquel nasceu, eu comecei a orar pelo esposo dela. E comecei a orar por outras coisas mais. E eu aconselho você, pai, você mãe, a orar pelos seus filhos, inclusive pela essa questão de casamento. Então, pais, ergam as mãos aos céus e comece a orar pelos seus filhos. Eu queria o teclado, Paulinho, eu sei que você é pai, mas nos ajude aqui, fundo musical. Vamos orar pelos nossos filhos, ok? Pai, nós bendizemos a Ti, nós bendizemos pela Tua graça, pela Tua fidelidade, e queremos apresentar diante do trono da Tua presença, Senhor, os nossos filhos, os filhos desta igreja, diante do Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus,
a tua bênção sobre os nossos filhos, a tua instrução sobre cada um deles, a tua direção sobre cada um deles. Ó Deus, a tua palavra em Isaías 54, Senhor, diz que a paz dos nossos filhos será abundante e eles serão ensinados do Senhor. Ó Deus, que os nossos filhos não se afastem de Ti e que aqueles que estão afastados possam voltar à Tua presença, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, que os nossos filhos são abençoados, que os nossos filhos têm paz, que os nossos filhos não são presos, ó Senhor, ó Deus, por nenhum tipo de vício, por nenhum tipo de cadeia, de opressão, de escravidão maligna. Em o nome de Jesus, nós abençoamos os nossos filhos com êxito, nós abençoamos nossos filhos com crescimento espiritual, ó, nós abençoamos nossos filhos com crescimento e cura emocional, nós abençoamos nossos filhos com prosperidade em todas as áreas, com prosperidade econômica, com prosperidade profissional, com saúde plena, em o nome de Jesus. E que os nossos filhos que são solteiros possam se casar no Senhor também, que o Senhor livre os nossos filhos de engano, livre os nossos filhos de toda cilada satânica, livre os nossos filhos de toda opressão maligna, e que os nossos filhos, aqueles que têm sido afligidos por demônios, que as cadeias caiam por terra e que eles sejam livres e abençoados. Nós abençoamos nossos filhos, nós abençoamos nossos filhos, em o nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e diga amém. Muito bem. Agora, os filhos vão ficar em pé e vão orar pelos pais. Fiquem em pé os filhos. Você vai orar pelo seu pai. Então, quem tem os pais vivos, né, vai orar pelos seus pais agora. Então, erga suas mãos e orem pelos seus pais. Você já é adulto, mas seu pai e sua mãe estão vivos, então você vai orar por eles, onde eles estiverem. Levante a sua voz e comece a orar por eles aí. Já coloca a mão, isso aí, perfeito. Então, se os filhos estão aqui, os pais já estão aqui, vai lá, Ellen, e já coloca a mão lá no pai, na mãe, né? Já... Camila aí, já encosta aí, Karen, vamos orar. Então, os filhos estão aqui, estão perto do pai, já coloca a mão aí, põe as mãos dos pais e ora por eles. Vamos orar. Pai, nós bendizemos a Ti. Ó Deus, nós oramos pelos pais dessa igreja. Ó Deus, pelas mães dessa igreja. Queremos pedir, ó Deus, sobre cada um deles a Tua graça, a Tua sabedoria. Ó Deus, os pais são aqueles que dão destino aos seus filhos. Os pais, ó Deus, não são figuras decorativas, não são apenas aqueles que geram, não são apenas que geram, não são apenas aqueles que pagam as contas, aqueles que sustentam. Senhor, os pais têm um papel fundamental para abençoar a sua descendência. E ó Deus, nós abençoamos os nossos pais. Eu abençoo a minha mãe, onde ela está agora. Eu abençoo o meu padrasto, onde ele está nesta hora. Queremos declarar sobre, ó Deus, os nossos pais, sobre as nossas famílias. Eu abençoo a minha sogra, Senhor, em o nome de Jesus. Queremos declarar sobre as nossas famílias a Tua graça, a Tua salvação, a Tua bênção, a Tua provisão, o Teu socorro, o Teu milagre, em o nome de Jesus. A Tua unção, que os pais, ó Deus, possam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para, ó Deus, ministrar a vida de Deus ao coração dos filhos, dos netos. Senhor, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós abençoamos nossos pais, nós agradecemos pela vida deles, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Você está perto do seu pai, da sua mãe, dê um abraço nele, agradeça pela vida dele, amém? Abençoe aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora, nós vamos fazer uma oração que eu chamo ela de oração representativa. E
Deixa eu contar algo sobre os pais. A gente estava assistindo online um congresso profético, e um dos preletores do congresso, ele falou que ele estava numa sala de oração e ele teve uma visão. E nessa visão é como se ele fosse levado a 100 anos na frente. E ele disse que ele viu os tataranetos deles. E ele diz assim: nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos tataravós, porque tudo que nós somos hoje é graças à fé deles. E aí quando mostrava, era a foto dele e da esposa. E aí quando ele assim voltou, vamos dizer assim, dessa visão, ele teve uma espécie de arrebatamento, que ele voltou, ele disse que o Senhor falou para ele: você está disposto a renunciar ao seu ministério para investir nas próximas gerações, para uma descendência que você não vai ver, deixar um legado para ela? Eu disse: que coisa poderosa. E aí ele começou a escrever livros e dedicar esses livros aos netos e tataranetos dele. Amém? Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Eu disse: gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E já existem pesquisas, estudos sobre a importância da fé. Hoje, nos Estados Unidos, pessoas com altas posições estratégicas na nação são pessoas que tiveram avós, pais e avós e bisavós com uma fé muito bem estruturada. E a gente precisa entender a importância disso, de ser referência, de bênção, de deixar um legado. E isso começa em mim e em você. Amém? A gente não pode mudar o que ficou para trás, mas a partir da gente, a gente pode mudar. Amém? E orar e dizer assim: eu quero ser. Se vocês observarem, todas as vezes que nós oramos consagrando a criança ao Senhor, nós dizemos assim: Deus, que os pais sejam referência, tenham temor do Senhor para ser referência para o seu filho. E como é importante nós termos referência de bênção, referência de temor do Senhor. E agora nós vamos orar a oração representativa. Como é isso? Tem alguém na sua família que está passando por um problema difícil. Você vai ficar em pé, vou orar por ela. Você vai ficar em pé, representando ela. Se você tem alguém na sua família que está passando um problema difícil, fique em pé, represente essa pessoa, e nós vamos orar por essa pessoa através de você. Amém? Pensa aí, você não vai orar por você. De repente você está passando um problema difícil, ok, fique em pé também. Mas eu quero que você ore agora. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar por essa pessoa. Comece a pensar nela. Comece a pedir a Deus: Senhor, me dá a intercessão por esse problema que esse meu familiar está enfrentando. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Comece a orar. Vá orando, vá orando. Vá orando. Espírito Santo de Deus, nós cremos no poder da oração. Houve um dia que um centurião se apresentou diante de Jesus, não para orar por um familiar, mas para orar por um servo seu. E ele foi até Jesus, pedindo pelo seu servo, e o Senhor o curou. Deus, nessa hora nós queremos estar diante do Senhor para pedir ao Senhor por nossos familiares. Estamos apresentando pessoas específicas diante do Senhor. Comece a mencionar o nome desse seu familiar diante de ti, diante do Senhor. Pai, nós apresentamos esses familiares diante do trono da tua presença. Aqueles que estão passando por algum problema emocional, que o Senhor venha trazer a cura, a libertação. Aqueles que estão passando por algum problema físico, alguma doença física, que o Senhor também venha trazer a cura, em o nome de Jesus. Aqueles que estão passando por algum problema financeiro, que o Senhor venha trazer a provisão, o socorro financeiro. Aqueles que estão passando por um problema no casamento, que o Senhor venha trazer a solução, a cura no casamento. Ó Deus, aqueles que estão passando por alguma situação na justiça, por uma causa na justiça, que o Senhor entre com as providências e que a justiça seja estabelecida. Em o nome de Jesus, aqueles que estão até com causas arquivadas,
que sejam desarquivadas e sejam julgadas de uma maneira célere, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração. Aqueles familiares, ó Deus, que estão passando, que precisam de um milagre, que esse milagre aconteça. Eu quero te pedir nesta hora, Deus, gera fé no coração dos teus filhos, para que eles possam, Deus, se tornar intercessores pela sua casa, pela sua família. Em o nome de Jesus, gera fé no coração dos teus filhos, para que eles sejam intercessores. E toda oração feita nesta hora, Senhor, que está em linha com a tua vontade, em linha com a tua palavra, como igreja, nós concordamos, nós ligamos na terra, e que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, diga amém, eu recebo, está feito, amém, glória a Deus. Agora vamos ficar todos em pé, para encerrar esse momento, todos em pé nesta hora. E nós vamos orar, vamos dar as mãos, pode dar as mãos. Nós vamos orar por cura emocional em nossas famílias, amém? Cura emocional em nossas famílias. E aí também, aproveitando o gancho, a gente já ora por Israel. Israel é uma grande família, Israel é a nossa origem, irmãos. Na nossa igreja tem aqui a bandeira que está nesse momento, para a gente lembrar de orar por Israel. Um ataque covarde, crianças, bebês foram assassinados, mais de 200 pessoas foram sequestradas pelo Hamas, e hoje existe uma mídia comprometida com interesses escusos, vamos colocar assim. Infelizmente, civis sofrem em Gaza. Não é intenção do Estado de Israel destruir civis, não é. Mas se não deter o Hamas, vai acontecendo, voltar a acontecer outras coisas e coisas piores. Então nós precisamos orar pelo fim do terrorismo, não apenas contra Israel, porque terroristas, eles são doentes e eles matam com uma facilidade tão grande que vocês nem imaginam. E não é só um judeu, um israelense que corre perigo. Qualquer pessoa que tem uma divergência de um terrorista, ela pode ser um alvo. Então vamos orar pelas nossas famílias, por cura emocional, e vamos orar depois por Israel, amém? Comece a orar. Ore agora pela sua família, pela sua casa, e aproveite que você está com a mão dada ao seu irmão. Você talvez nem saiba o nome dele, mas ore por ele agora, abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Pai, nós exaltamos a Ti, Tu és o Senhor que ouve a oração, Tu és o Deus que ouve a oração. E nesta hora, Deus, nós queremos apresentar, ó Deus, as famílias diante do trono da Tua presença, e declarar, ó Deus, saúde sobre as nossas vidas, saúde sobre as nossas almas. Ó Deus, que as nossas famílias tenham uma alma sarada. Ó Deus, em nome de Jesus, uma família curada gera filhos estruturados. Ó Deus, uma família desestruturada, uma família ferida, gera pessoas desestruturadas. E hoje, Senhor, ó Deus, o mundo vive uma epidemia, Senhor, de neuroses, uma epidemia de doenças emocionais e doenças mentais. Senhor, demônios têm sido liberados do inferno para atacar a mente das pessoas. E em nome de Jesus, nós queremos declarar agora: guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias. Nós te pedimos isso, guarda as nossas casas, nossas famílias. Quebra toda ação maligna contra as nossas casas, quebra toda ação satânica contra as nossas famílias. Senhor, que as nossas famílias experimentem paz, que as nossas casas sejam lugar de paz. Oh Deus, tem pessoas que quando pensam em voltar para casa, quando está no trabalho e que termina o horário de trabalho, e é um fardo voltar para casa, porque a sua casa não é um lugar de paz. Meu Senhor, em nome de Jesus, muda isso, Senhor, muda isso, Senhor, que as nossas famílias, nossas casas sejam lugar agradável, seja, Senhor, como Éden antes da queda, Senhor, que as nossas casas sejam lugar de paz plena. Oh Deus, nós não aceitamos que o inferno venha roubar a paz das nossas casas. Nós te pedimos, Senhor, oh Deus, coloca anjos
anjos nas entradas, nos portais das nossas casas. Coloca anjos, Senhor, guardando nossas famílias, as famílias de cada pessoa que faz parte dessa igreja, aqueles que não estão aqui, que vieram no culto da manhã, ó Deus, em nome de Jesus, que estão em viagem, que estão assistindo pela internet, mas que fazem parte dessa igreja. Guarda, Senhor, guarda as nossas famílias, que toda ação satânica contra as nossas famílias sejam quebradas, anuladas, destruídas em nome de Jesus. E sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, repouse o shalom do Senhor, a bênção do Senhor, a prosperidade, a paz do Senhor. A tua paz, o teu shalom venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Senhor, nós também oramos por shalom para Israel. Senhor, estende a mão sobre essa nação. Estende as mãos em direção a essa bandeira. Pode soltar as mãos. Senhor, nós oramos, ó Deus, por Israel. E nós te pedimos, Senhor, ó Deus, aqueles que foram sequestrados, que, ó Deus, estão vivos, Senhor, guarda essas vidas e devolve elas às suas famílias. Pedimos isso em nome de Jesus. Senhor, cessa essa praga chamada terrorismo nas nações. Israel tem sido a vítima dessa vez, mas tantas outras nações têm sido atacadas, ó Senhor, famílias atacadas, ó Deus, pelo terrorismo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vai trazendo a tua paz, vai trazendo a tua salvação, a tua cura sobre Israel, Senhor, que haja paz entre judeus e palestinos, Senhor, que, ó Deus, haja uma solução para esse conflito, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, e que aqueles que ganham, Senhor, com essas guerras, Pai, ó Deus, sejam também anulados em nome de Jesus. Todo intento maligno, Senhor, por trás dessas guerras caiam por terra. E, ó Deus, que o Senhor use esta maldição, transforma ela em bênção, para que muitas vidas se voltem para Ti e Te conheçam como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como Filho de Deus. Oh, em nome de Jesus, se revela, Senhor. Se revela, Deus, se revela, Senhor, ao povo de Israel, a judeus, palestinos, a árabes, a muçulmanos, se revelam como Deus de Israel, se revela como o único Deus, se revela ao Brasil, Senhor, como único Deus, se revela às nossas famílias, como único Deus, em o nome de Jesus. Paz seja sobre Israel, paz seja sobre o Brasil. Dê um forte aplauso ao Senhor, dê um brado de júbilo a Ele, aleluia. Não vou demorar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Hoje a gente inverteu um pouco, né? Normalmente a gente ora depois da mensagem, mas hoje eu senti essa necessidade. Mateus 6, a partir do verso 24, a gente começou alguns dias atrás a pregar esse texto, mas aí teve alguns eventos e a gente parou. Inclusive, quem não esteve aqui domingo passado, nós tivemos uma peça de teatro linda, maravilhosa, e 7 pessoas aceitaram Jesus, foi muito bom. Mateus 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por favor, Nath, ache a versão que fala Mamon, acho que é a revista atualizada. Verso 25, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por algumas questões, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Revista atualizada, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Diga, não podemos servir a dois senhores. Irmãos, servir a Deus é o maior privilégio que o ser humano pode ter. As pessoas não entendem que nós não precisamos de intermediários, que nós não precisamos de pessoas que se coloquem entre nós e Deus. Há apenas um intermediário entre nós e Deus, é Jesus Cristo. A palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, acho que é o verso 5 diz: pois há um só Deus, é verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se entregou. Então, esse convite de Jesus é assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso é uma verdade. Nós não podemos ter dois senhores nas nossas vidas. Então, nós devemos dizer assim: Deus, eu quero te servir. Quem é Mamon? Mamon é o nome de uma divindade, é o nome de um falso Deus, é o nome de um principado, que ele atua para prender as pessoas. Eu estou fazendo uma pequena revisão, ok? Para prender as pessoas, e ele atua através da questão financeira. E quando Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon, aí no versículo seguinte diz assim: portanto, repita comigo, diga, portanto. Quando você vê essa frase, essa expressão, portanto, significa dizer que a partir dali, tudo que for colocado está relacionado com a frase anterior. Então, quando diz assim, vamos ler o verso 25, rapidamente. Verso 25, na minha versão diz assim: por isso, algumas versões falam, portanto, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Eu quero ler na versão revista atualizada: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas? Então, portanto, deixa eu manter no 25. Portanto, quando Jesus diz portanto, então tudo que ele falou: ei, você não pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, não andeis preocupado. Ou seja, quando você se preocupa, você deixou de servir a Deus e passou a servir Mamon. A ansiedade abre portas para que demônios atuem contra as nossas vidas. E uma das coisas interessantes desse texto é que fala de provisão. Não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Ou seja, fala de provisão do básico, as necessidades mais básicas do ser humano. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma.
Amém? Não se preocupar com coisa alguma. E esse não se preocupar não é não ligar. Porque tem pessoas que são indiferentes. Tem pessoas que são apáticas. Quando a Bíblia fala em não se preocupar, não quer dizer que você vai ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Se você pode fazer algo, e tem coisas que nós podemos e devemos fazer. Eu vou dizer algo para você. Deus nunca vai fazer aquilo que é a sua parte fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que é sua responsabilidade fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você. Amém? Então nós precisamos entender isso, esse princípio da palavra do Senhor. E aqui fala de provisão. As pessoas estão preocupadas como vai ser o seu futuro. Hoje, irmãos, a ansiedade é considerado o mal do século. Eu estou lendo um livro chamado Ative Seu Cérebro. Muito bom livro, foi Raquel que me recomendou e me deu de presente no meu aniversário. E ele é uma neurocientista cristã. Ela é americana. Não sei se é americana, mas mora nos Estados Unidos. Fica mais fácil assim. E ela mostra princípios da palavra e a Bíblia. E ela diz assim: a verdadeira ciência comprova a palavra de Deus. E aí ela vai falando, por exemplo, sobre os efeitos negativos da ansiedade no cérebro humano. Os efeitos negativos de pensamentos, que ela chama de pensamentos tóxicos. E que isso produz proteínas que adoecem o nosso corpo. E ela mostra também o paralelo de como a gente, quando tem os pensamentos corretos, como isso muda a vida da gente. E ela fala assim: a ciência prova o que está escrito em Filipenses 4, vamos praticar o que está em Filipenses 4. E o que é que está em Filipenses 4? Vamos ler rapidamente. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, aqui não está falando simplesmente de pensamento positivo. Tem gente que diz: isso é pensamento positivo. A palavra de Deus diz isso. Que você deve ocupar sua mente, não com coisas que trazem preocupação, não com ansiedade, mas que você deve ocupar sua mente com coisas verdadeiras, positivas, que edificam. Posso ouvir amém? Amém? Então a nossa vida, ela é moldada e mudada a partir dos nossos pensamentos. A Bíblia diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Eu tenho um testemunho na minha casa, na minha família. Eu não conheci o meu avô biológico materno. Ele dizia assim: eu tenho medo de carro. No dia que eu entrar no carro, eu morro. E minha mãe tem um recorte de jornal. Ele era um homem rico. Ele comprou um carro e fez uma viagem Feira Salvador. E aconteceu um acidente, ele morreu no acidente de carro. Ele falava: no dia que eu entrar no carro, eu morro. Então muitas vezes as pessoas estão passando por situações e não sabem que foi porque plantou isso com os lábios. E a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos vigiar os nossos lábios. Eu oro: Senhor, põe em guarda a porta dos meus lábios, porque
a gente pode decretar vida e decretar morte. Eu já vi uma situação, isso aconteceu em Minas Gerais, em que um médico, casado com uma psicóloga, quando ela engravidou, ele falou assim: eu não vou tocar em você enquanto você estiver grávida, porque eu tenho nojo de mulher grávida. Um médico falou isso para uma psicóloga. E ela falando depois para o pastor dela. Eles tiveram 3 filhos. Mas depois que ele disse isso, ela disse que é como se o céu tivesse se aberto. E eram 2 estranhos morando na mesma casa. Teve 3 filhos, mas depois se separaram. Ela, mesmo sendo psicóloga, não conseguiu superar o poder dessa palavra. Então, irmãos, a Bíblia fala, a morte e a vida está no poder da língua. E a Bíblia também diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você enche o seu coração de preocupações, o que é que você vai falar? O que é que você vai falar? Vamos? Preocupações. Se você enche o seu coração de más notícias, o que é que você vai falar? Isso é uma arma que o inimigo usa. Quando veio a pandemia, eu e a Eide, nós tomamos uma decisão, a gente não assistiu o jornal durante todo o tempo da pandemia, e a gente resolveu não voltar, e eu não tenho sentido falta. Eu era viciado em consumir notícias, me mantenho informado, mas não assisto, não paro diante da frente de TV para assistir jornal. Porque, irmãos, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O inverso também é o contrário também é verdade. O contrário da fé não é incredulidade, o contrário da fé é o medo. E você começa a receber notícias, vai enchendo o seu coração com os noticiários, aquilo que você assiste na internet, nos jornais, na TV. O que passa nas novelas são lavagens cerebrais para mudar os valores das pessoas e para afastá-las de Deus. E essas pessoas começam depois a falar aquilo que recebem, e aí começam a reproduzir isso. Então, se você quer uma mudança na sua vida, se você não quer ser preso por Mamon ou por qualquer outro principado ou qualquer outra entidade, você precisa, em primeiro lugar, renovar a sua mente com a palavra de Deus, encher a sua mente com a palavra de Deus. O que é que as pessoas menos fazem hoje? É separar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para ouvir a palavra. Tem gente que apenas no domingo, e outros no domingo e na quinta, ou no dia da célula, mas não para em sua casa, não tem um tempo de qualidade na presença do Senhor, e querem crescer espiritualmente, não vai crescer. Irmãos, os céus, eu já disse isso algumas vezes, responde à terra. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que provocar os céus. Se você quer que Deus age na sua vida, você tem que provocar os céus. Hoje, abra sua Bíblia em Isaías 55. A todos vocês, verso 1, que têm sede, venham às águas. Só isso aí. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Ou seja, você tem sede de Deus, você tem que ir às águas. Não esperar as águas chegarem até você, você tem que ir às águas. Amém? Amém, queridos? Então, os céus respondem à terra. E se você quer uma mudança na sua vida, se você não quer ser preso por Mamon, se você quer servir a Deus de verdade, você precisa praticar alguns princípios. Jesus, ele
quando ele explica esse princípio, voltamos a Mateus lá, capítulo 6. E ele diz assim, Mateus 6, verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas é essa? As coisas que nos preocupam. Então, você tem um caminho, você está desempregado, você pode ficar preocupado, e isso não vai abrir uma porta de emprego para você. A apóstola Valnice, ela tem uma fala que a gente precisa aprender. Se um problema não tem solução, por que se preocupar? E se um problema tem solução, para que se preocupar? Entende? Se tem solução, por que se preocupar? E se não tem solução, se preocupar por quê? Irmãos, Jesus dá uma chave. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Número 1 é buscar a presença. A presença do rei. Se tem um reino, tem um rei. Um reino gira em torno de um rei. Então, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino, vamos repetir isso, buscai primeiro o reino. Mais forte, buscai primeiro o reino. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse assim, a chave da provisão é buscar primeiro o reino. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos ficar em pé? Pessoal do louvor. Deus nos deu, eu falei isso também na vez passada que preguei essa mensagem, a gente vai continuar depois. 2 lindos presentes, o tempo e a nossa mente. Pesquisaram a mente de Einstein, dividiram o cérebro dele, quando ele morreu, em várias partes, e mandaram para vários laboratórios e universidades ao redor do mundo para estudar, e concluiu-se que o cérebro dele não tem nada diferente de uma pessoa comum. Inclusive, Einstein, ele foi reprovado em física. Ele era um aluno mediano, até que ele descobriu, ele disse, todo mundo é um gênio. Einstein tem essa frase, só precisa descobrir em quê. Deus nos deu um presente tão lindo que é o nosso cérebro. Se você separasse 15 minutos por dia para ler um livro, você em 7 anos teria lido 100 livros. Se você souber escolher esses livros, você pode ter sua vida completamente mudada e ser uma pessoa brilhante na sua área de atuação. Se você começar a ler a Bíblia 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, a sua vida vai sendo mudada. Porque a Bíblia, irmãos, é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós. Nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, para que a nossa boca fale da palavra de Deus e a gente gere vida. Amém?
vem uma má notícia, e aí a palavra de Deus, o justo não teme más notícias. Em vez de você se desesperar, se angustiar, a palavra de Deus diz: o justo não teme más notícias. Você está passando por um problema com seu filho, abre Isaías 54, eu me deparei também com esse texto hoje, verso 13: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você que é mãe, você que é pai, e seu filho está viciado em drogas, por exemplo, tem alguém nos assistindo de repente, ou aqui, e aí você diz, se apresenta diante de Deus e diz: Deus, o Senhor diz na sua palavra que os meus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz deles será grande. Senhor, traz paz ao coração dele. Senhor, ensina o meu filho. Ensina meu filho. Filhos adotados espiritualmente têm os mesmos direitos dos filhos biológicos. E eu vi um dia desse um pequeno estudo, que havia uma cultura no Império Romano que quando um filho era declarado adotado pelo pai, ele tinha mais direito ainda do que um filho biológico, porque ele poderia renegar o filho biológico, mas quando ele dizia assim: eu adoto, todos os direitos eram garantidos. E a Bíblia fala que Deus nos adotou. Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós bendizemos a Ti pela Tua palavra. Senhor, tira os entraves que impede o Teu povo de ler a palavra, de meditar na palavra. Quebra as ações satânicas que impedem as pessoas de entenderem a palavra. Senhor, destrói os poderes, os principados de passividade mental que atua nessa cidade. Em o nome de Jesus, dá ao teu povo a fome de te conhecer, de conhecer a tua palavra, a fome, a necessidade de aprofundar em conhecer, ter conhecimentos importantes para uma vida melhor, para o exercício de uma profissão, para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor cidadão dessa terra, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, traz, ó Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. Aqueles que têm vivido, Senhor, presos por mamon, presos, ó Deus, por qualquer outro poder das trevas, que venha a Tua graça, que venha a Tua salvação, que venha a Tua cura, a Tua libertação. Em o nome de Jesus, Senhor, que o Teu povo, Deus, experimente, ó Deus, a vida plena. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. Senhor, que esta vida plena nós possamos viver cada dia. Em nome de Jesus, que essa vida plena possa tocar as nossas casas, os nossos lares. Que, ó Deus, os nossos lares sejam um lugar de paz. E que, ó Deus, que nós possamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Como Josué disse: quanto a vós escolheis o que servais, quanto a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a nossa casa, Senhor, possa servir a Ti plenamente. Servir a Ti plenamente. Servir a Ti plenamente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora manifestada em Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, vossas famílias, sobre o povo do Senhor no Brasil e nas nações da terra, até que Jesus volte. Maranata! Graça e paz.